fortalecer nossas relações mais importantes. Todo mundo quer, né? Mas como é que a gente faz isso de verdade, de um jeito ativo e com intenção? Nesta análise, a gente vai explorar uma abordagem fascinante e com base na ciência para aprofundar nossas conexões. Pensa comigo nos últimos anos, especialmente durante a pandemia. Aquele estresse todo, a proximidade forçada, tudo isso colocou uma pressão enorme nos relacionamentos. Foi uma verdadeira prova de fogo para muitos casais. É exatamente aí que a ciência entra em campo. Em vez de só ficar esperando as coisas melhorarem, existem métodos que podem ser aplicados. E é isso que a gente vai investigar agora, olhando para uma pesquisa bem reveladora. Então, vamos mergulhar na primeira parte. Conhecer uma abordagem psicológica que foi criada especificamente para cultivar a intimidade. O nome pode parecer um pouco complicado, psicoterapia analítica funcional, mas a ideia por trás é bem direta. A FAP basicamente usa a própria sessão de terapia como um laboratório para as relações. O foco está todo nos comportamentos que acontecem ali, em tempo real. A ideia é praticar e melhorar a conexão ao vivo para depois isso se espalhar para a vida lá fora. Essa citação aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. Intimidade não é uma coisa abstrata ou mágica. É, na verdade, um conjunto de comportamentos. Se abrir, compartilhar o que se sente e, como resultado, criar uma conexão de verdade bem profunda. Agora, como é que a FAP coloca isso em prática? Ela faz isso através de um modelo com 3 pilares, que você vai ver, são surpreendentemente fáceis de entender. É um modelo ACL, que vem de consciência, coragem e amor. Pensa nele como se fosse uma coreografia para a intimidade, sabe? Uma dança em 3 passos. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiríssimo passo é a consciência. É simplesmente notar. Notar o que está se passando aí dentro, o que a outra pessoa parece estar sentindo e a dinâmica entre vocês. Essa é a base de tudo. Logo depois vem a coragem. É o ato de se abrir, de expressar aquela sensação que você acabou de notar. É um movimento de vulnerabilidade, sabe? Um passo na direção da outra pessoa. E para fechar o ciclo, o amor. E aqui não é no sentido romântico da palavra, mas sim como a resposta que acolhe a coragem do outro. É o que faz com que ser vulnerável seja seguro. Quando isso acontece várias e várias vezes, a intimidade floresce. Ok, a teoria é bonita, né? Mas será que funciona na prática? Vamos para a parte experimental para ver como esse modelo foi testado de uma maneira muito inteligente. O cenário foi perfeito. Bem no meio daquele estresse da pandemia, pesquisadores aqui no Brasil reuniram vários casais para uma intervenção online para ver se era possível fortalecer os laços mesmo à distância e sob pressão. E eles criaram uma espécie de competição fascinante. De um lado, o protocolo ACL, com exercícios terapêuticos, tudo estruturadinho. Do outro, uma atividade de lazer que parece bem simples, assistir a um filme e depois conversar sobre ele. E aqui está a grande sacada do estudo. Eles dividiram os casais em 2 grupos e inverteram a ordem das atividades. Isso garante que qualquer resultado não é só por causa da ordem, mas sim pelo efeito real de cada protocolo. Uma comparação super justa. Certo, o cenário está montado. De um lado, uma intervenção terapêutica. Do outro, uma noite de cinema. Os resultados, olha, podem surpreender. E aí, o que será que foi mais eficaz? A terapia focada em conexão ou o simples poder de uma boa história compartilhada? Vamos ver o que os dados mostraram. Agora, olha só que interessante. Depois das sessões, os casais de ambos os grupos disseram que se sentiam bem mais próximos dos parceiros. Dá uma olhada nesse salto nas pontuações. E aqui a gente vê exatamente o mesmo padrão para a qualidade do relacionamento. Foi uma melhora clara e geral, não importava a atividade. Tanto a terapia quanto o filme funcionaram. Então, o ponto crucial é este. O estudo não achou uma diferença estatística importante entre os 2 métodos. A atividade recreativa feita com intenção gerou benefícios imediatos muito parecidos com os da intervenção terapêutica. Incrível, não é? E o que isso quer dizer pra gente? Vamos tirar as lições mais importantes desses resultados e entender o que realmente constrói uma conexão. A grande lição aqui é que intencionalidade é a chave. Dedicar um tempo focado para se conectar com alguém funciona, seja numa terapia ou discutindo um filme. Atividades de lazer, quando são feitas com essa intenção, podem ser ferramentas muito poderosas. Conexão não é algo que simplesmente acontece, ela é construída. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar.
Não precisa ser nada grandioso. Com base no que a gente viu, uma pequena dose de tempo compartilhado e intencional pode fazer toda a diferença. Que pequena atividade poderia fortalecer os relacionamentos importantes na sua vida hoje mesmo?